Amados, estamos aí vivendo dias podemos considerar dias difíceis, dias de reflexão, dias de discussões, dias que nós comentamos isso e aquilo, quem está errado, quem está certo, deveria ter prevenido, deveria ter avisado, não deveria ter, está no tempo certo, as coisas estão correndo corretamente. E nós temos aí a questão política, a questão econômica e outros assuntos. Agora, eu quero dizer aqui que a nossa área também é a área a parte espiritual. A palavra de Deus diz sobre um vírus. O pior deles é o vírus que leva à morte. E leva à morte eterna. E já nascemos contaminados. Eu e você nascemos contaminados com este vírus, chamado pecado. Eu e você já nascemos com a natureza chamada pecado. E a palavra do Senhor diz em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Efésios 2:1 diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque nós já nascemos pecador, portanto nós já estamos fadados à morte eterna e vivemos nesse mundo vivos mortos. Somos vivos mortos. Vivos fisicamente, biologicamente, nos correspondendo, relacionando, tendo relação umas pessoas com outras, mas espiritualmente, em relação a Deus, estamos mortos, separados, segundo as Escrituras. E talvez poucos de nós estamos nos importando com esta situação. Poucos de nós importamos de estarmos mortos espiritualmente, estarmos separados de Deus aqui e agora. E se nós morrermos biologicamente, fisicamente, para onde iremos? Para onde iremos? O Senhor diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz: Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em Mateus 23, versículo 33, ele diz assim: o Senhor Jesus dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Queridos, vamos lá refletir um pouco. Estamos mais preocupados com o vírus que pode nos abater e tem providências? Tem. Pode nos conduzir para a fatalidade, nós morrermos aqui nessa terra? Pode. Mas a grande maioria, não irá morrer por causa desse vírus. Mas a maioria das pessoas que não nascerem de novo, certamente irão para a morte eterna. Como alguém pode escapar da morte eterna? E é eterno. Eternamente mortos, eternamente separados de Deus, eternamente alheios à vida de Deus, se ainda continuarem aqui neste mundo alheios à vida de Deus. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, a palavra do Senhor diz:
o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. E nós já nascemos com a natureza imunda diante de Deus. A nossa conversa aqui é nós e o nosso Deus. E o que diz na sua palavra? Ele nos chama a atenção no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 12. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Queridos, eu quero desencorajar você. Desencorajar você de continuar vivendo a vida sem a experiência do novo nascimento. Sem você crer em sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele nos atraiu, nós estávamos mortos para Deus, separados de Deus, condenados à morte eterna, estávamos condenados ao inferno, à ira de Deus para sempre. Eu e você, eu quero desencorajar você, de você continuar mantendo esta situação. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já nascemos com este vírus, mas lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo nos atraiu e ele assumiu o nosso vírus do pecado, da morte, do inferno, da condenação. O Senhor Jesus Cristo tornou quem nós éramos, para que no poder da ressurreição, quando ele ressuscitou, nós também pudéssemos sermos ressuscitados para uma nova vida livre, eternamente deste vírus chamado pecado. Eu não falei pecados que cometemos. A natureza do pecado, esse é o pior vírus chamado pecado ou iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor, Deus Pai, fez cair sobre Jesus, colocar em Jesus toda a nossa iniquidade. Iniquidade é o vírus da morte eterna. Iniquidade ou pecado. Queridos, eu quero desencorajar você de continuar teimando em uma religiosidade sem novo nascimento. Mas eu quero encorajar você dizendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, olhai para mim e sede salvos. Esse não vai, ele vai tirar
a morte eterna da minha vida e da sua, e vai nos conceder gratuitamente a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Isso nos encoraja, porque é gratuito. Não precisamos pensar, será que tem lugar para mim? Tem, sempre terá. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Cristo é nossa morada eterna. Dar-vos-ei coração novo. Colocarei dentro de você um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne, sensível. Não há limites para o doador de órgãos. Banco de órgãos, novo coração, não se acaba. Porque o Senhor Jesus Cristo é o doador. É o gracioso, amoroso, longânimo, misericordioso, generoso, que nos dá um novo coração na ressurreição, tirando-nos do coração condenado eternamente na cruz do Calvário e nos dando um novo coração na gloriosa ressurreição. Não esqueça, queridos, sem o novo nascimento, uma experiência dada, oferecida gratuitamente no amado, com letra maiúscula, Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, é de graça, é dádiva. Agora eu estou encorajando você, renda-se, confesse ao Senhor Jesus Cristo e fazendo a seguinte oração, sugestão minha, claro. Senhor Jesus, me dá uma nova vida, me conduz à morte da vida condenada que eu tenho, me dando da sua vida, que é a vida justificada, perdoada, santificada e preparada para viver eternamente contigo. Sabe o que vai acontecer? Aí você vai dizer, em nome de Jesus, amém. Sabe o que vai acontecer, querido? Descanso. Nós vamos continuar tomando os nossos cuidados. Claro, sermos prudentes como uma serpente, a Bíblia diz, mas simples como uma pomba. Quando Cristo torna a nossa vida, nós descansamos. Ele troca a nossa ansiedade pela esperança. Esperança. O Senhor está nos chamando à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ter relacionamento com Ele, uma vida eterna. Pelas suas pisaduras estou sarado. Aleluias. Aleluias. Faça seu comentário, amado. Continue sendo alcançado pelas insondáveis, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém.